Nesse vídeo de Minha Biblioteca Literatura Policial, eu queria apresentar a vocês, para quem não conhece, a canadense Nora McClintock, que é autora de algumas séries policiais, pelo que eu soube, e especialmente dessa aqui, que foi a que eu li. E como ela faleceu há alguns anos, vítima de câncer, infelizmente ela não pôde escrever mais livros dessa série, que eu particularmente acho muito gostosa. Essa série no Brasil saiu como Cleo e Levesque, o nome. É uma série policial juvenil, mas as qualidades que a série tem são o fato de que ela, apesar de ser dirigida, né, originalmente a um público jovem, adolescente, ela não tem uma linguagem primária e nem tem uma trama primária, em termos de trama policial. Você tem as histórias todas narradas pela protagonista, que é uma adolescente, que é a Cleo, e a relação dela não só com a família, mas especialmente com o padrasto dela, que é o Levesque, daí o nome que a série recebeu aí no Brasil, né? Cleo Levesque, que é a referência à menina que conta a história, a adolescente, e o padrasto dela, que é um policial. De início, logo no primeiro livro, no À Beira do Abismo, a gente tem essa chegada, né? Esses primeiros tempos da Cleo, da irmã mais nova, da mãe dela e do padrasto, numa cidadezinha para onde eles foram, porque é lá que o padrasto dela está trabalhando como policial. Ela morava em Montreal, e aí nesse primeiro livro, no À Beira do Abismo, a gente tem muito claramente, ainda que vai aparecer um pouco nos outros também, essa falta de conexão, né, da Cleo com o novo ambiente, porque é uma cidade pequena, porque no entender dela é uma cidade atrasada, não tem nada, não tem isso, não tem aquilo, ela não tem aquele monte de amigos que ela tinha em Montreal, enfim, aqueles dramas de adolescente que a gente já conhece. Outra qualidade que a série tem é justamente essa narrativa da Cleo, porque quando você faz uma narrativa em primeira pessoa, você tem que ter alguma coisa, algum charme, né? Alguma forma de ser narrado pela primeira pessoa para que você se sinta atraído. Você tem que ter algum toque a mais, né? E eu acho que ela conseguiu fazer isso, dando a voz a Cleo, que apesar de ser uma adolescente normal, né, sobre várias coisas, ela não é muito boa para obedecer ordens, mas ela tem bons princípios, apesar disso. Mas é uma adolescente como outras, né, outras adolescentes são. Mas você tem essa voz dela que de vez em quando faz umas metáforas assim, entre irônicas e entre sarcásticas, né? Um certo humor, mesmo que às vezes um humor um pouco sombrio. Então, dá uma voz especial à narrativa, dá um charme para a narrativa em primeira pessoa, que é ela que narra em todos. Aqui no primeiro a gente tem ela ainda bastante zangada com essa mudança, porque é o primeiro livro. E algumas coisas que vão acontecendo na escola, algumas histórias que ela escuta sobre algumas pessoas, sobre alguns alunos que sumiram. E como vai acontecer em outros livros, ela se mete a investigar, embora o padrasto dela, o Levesque, viva dizendo para ela que ela não deve fazer isso sozinha. Mas ela é adolescente, não obedece. Nesse segundo livro, Brincando com o Perigo, há uma espécie de conspiração para tornar a reputação da Cleo a pior possível, né? Começam a aparecer coisas na escola, depredações de material dos professores, e tudo aponta para ela. E aquilo começa a incomodá-la. Quem é que está querendo prejudicá-la? Ela se lembra de um ou outro aluno que parece que não gosta dela, mas ela não consegue acreditar que aquilo seja tão focado, né? Que a pessoa tenha tanta razão, tantos motivos para fazer o que está fazendo. Aí ela outra vez se mete a investigar para descobrir quem é que está fazendo essas coisas acontecerem na escola e sobrarem para ela. Nesse aqui, que é o terceiro, Morta de Medo, uma colega dela aparece na casa dela um certo dia e pergunta se o Levesque, o padrasto dela, está em casa. A Cleo não se relaciona com essa colega, elas se tratam à distância, mas ele realmente não está em casa, ela diz que não. Ela percebe até que a colega está assim meio ansiosa, meio estranha, mas a menina vai embora. Depois ela aparece morta. E aí a Cleo fica preocupada e se sentindo culpada, que ela deveria ter feito alguma coisa, ela percebeu que a garota não estava bem, e ela realmente começa a investigar de novo.
tudo aquilo que o padrasto dela diz que ela não deve fazer. Neste aqui é Autotraição, que talvez seja o livro que eu tenho mais problemas, porque você tem aqui o clássico garoto problema, que começa a fazer um trabalho de equipe, né, de grupo com a Cleo, porque a professora determina isso, aí ela começa a fazer esse trabalho de grupo com esse garoto problema, e apesar dela criticá-lo muito, ela acaba tendo, em alguns momentos, uma boa vontade, uma paciência com ele, que eu acho que realmente não são recompensadas. Eu acho que ele passa muito do ponto e que ela tem, assim, uma boa vontade que eu acho que não deveria nem chegar nesse nível. Mas isso é uma opinião pessoal. Aí eu tenho um pouquinho de problemas com esse livro. E esses dois, infelizmente, são os últimos, sem saída e sem vestígio. Neste aqui também tem uma coisa interessante, que é a irmãzinha da Cleo, que a Cleo está sempre criticando, porque é aquela menina super CDF, a irmãzinha dela, né? É a irmãzinha dela que logo começou a chamar o Levesque de pai, uma coisa que a Cleo não faz. E num dos muitos clubes de leitura, dos muitos grupos que a irmãzinha dela faz parte, né? Porque ela é super dedicada, embora a Cleo também não seja uma má aluna, mas ela não é CDF como a irmãzinha dela. Num dos muitos grupos e tal, que a irmã está estudando, ela começa a fazer um trabalho também com um garoto da escola que é mais ou menos marginalizado, porque o irmão mais velho dele foi preso, né? Esteve na prisão por um crime. E há uma certa altura que a Cleo começa a achar que o garoto não é culpado, que ele sai da prisão, né? A cidade fica hostilizando ele porque ele saiu da prisão, todo mundo fala que ele realmente é culpado, ele deveria ter ficado mais tempo, que aquilo que ele fez foi horrível e tal. Mas a Cleo começa a achar que o garoto não é culpado. E o irmãozinho dele também acha que ele não é culpado, né? E a irmã dela, a irmãzinha, tem muito boa vontade com esse garoto, né? O irmão mais novo do pretenso criminoso. Só que aí você fica também, em certos momentos, com aquela dúvida se o garoto realmente é culpado e está dizendo para todo mundo que não é, inclusive enganou de repente o seu irmão mais novo, ou se ele foi realmente vítima de um complô, de uma injustiça, e o culpado de repente continua solto. Como acontece em todos os outros, né? O padrasto dela fica dizendo que ela não é para ela se meter, que isso é trabalho da polícia, mas ela se mete, como sempre. Eu recomendaria essa série, inclusive, não só porque como adulto eu gostei, eu não achei, como eu falei, não achei as tramas primárias e a escrita não é primária, mas eu recomendaria até para aquela pessoa que tem filhos adolescentes ou pré-adolescentes e gostaria de dar literatura policial para eles lerem e não quer dar os já clássicos, né, Agatha Christie e o Sherlock Holmes, mas também fica na dúvida de recomendar algum outro policial contemporâneo que às vezes tem uma linguagem mais pesada, porque isso não acontece aqui, tá? Qualquer livro da série você pode dar facilmente para um estudante, um jovem de 13, 14 anos, 12. Você não tem esse tipo de linguagem para você se preocupar do seu filho, do seu sobrinho estar lendo. E é isso.